E a Forbets? É uma escola? Então, essa aqui é a história que, assim, que eu acho que é legal contar, porque, assim, quem se interessa por poker, quem não conhece poker, é legal entender como que eu virei eu hoje, assim, né? Tipo, um jogador já consolidado, que já ganhei, que eu vivo bem hoje jogando poker, né? Eu comecei com 18 anos, do xadrez, eu jogava xadrez, meio que semi-profissional, assim. Eu nunca fui muito bom, mas eu jogava alguns campeonatos, um brasileiro escolar, um campeonato aqui, um ali, eu gostava muito. E nessa época, os jogadores de xadrez, eles começaram a migrar pro poker. Tem a ver xadrez com poker? Tem e não tem, porque não parece que tenha, né? Mas muitas das qualidades que um jogador de xadrez tem são muito boas pro poker, cara. O pensamento tático estratégico do xadrez, ele auxilia muito no poker. Então, assim, tem alguns... acho que vários dos amigos nossos que foram jogadores de xadrez e foram profissionais ou semi-profissionais, eles são ótimos jogadores de poker. A disciplina de estudar muitas horas parado, a disciplina de você ter a paciência de entender, de pensar à frente. É um clichê bobo esse, né? Mas tipo, o jogador de xadrez pensa 3 lances à frente. Pois é, mas é mesmo isso. Então, o jogador de poker, ele precisa pensar também. Porque se eu fizer essa aposta e se ele me voltar, ou se ele fizer isso, e se ele pagar e bater tal carta, o que eu vou fazer? Então, esse tipo de pensamento, de você se antecipar às imprevisibilidades que o poker traz, o xadrez tem muito isso também. Será que o xadrez é mais complexo que o poker? Porque tem mais variantes, né? De peças e tal. Ou não? Tô falando não tem, eu fiz uma live. Sorte no eu xadrez, fiz uma. né? Não, muito pouco. Tem, mas é muito pouco. Eu fiz uma live com o GM Cricor, que é um dos grandes mestres de xadrez. Ele veio aí no A Deriva conversar. Ele é streamer da Fúria também, é meu amigo muito pessoal. Quando eu comecei a jogar poker, a gente começou junto. Então ele sabe jogar poker também e tudo mais. E a gente fez uma live e perguntaram isso. E eu falei, cara, são complexidades completamente diferentes. Porque assim, se você pensar no poker, eu tenho 10 mil fichas aqui. E eu posso escolher quais tipos de apostas. De uma ficha até 10 mil. Então são 10 mil possibilidades que eu tenho em uma das situações, porque depois vai bater 3 cartas, depois vai bater mais uma e mais uma. Mas o xadrez em si também é muito complexo, então eu acho que não tem uma resposta, são jogos de complexidades diferentes, vamos dizer assim, né? É porque o xadrez, você assistiu Queen's Gambit? No xadrez tem tipo um livro dessa grossura aqui, que é só pra um tipo de defesa, tá ligado? É um negócio muito absurdo o xadrez. Tá falando sério? Sim, sim. Caralho. É a defesa siciliana. É um livro desse tamanho só pra ensinar algumas variantes da defesa siciliana. Os caras brincam que se você... as 8 primeiras possibilidades de jogadas de xadrez, elas são maiores do que o número de átomos no planeta Terra. Então aí é muito complexo, né? Acho que é o suficiente. Acho que deu pra ter uma noção. Acho que é o suficiente. Porra. Eu posso estar falando merda se é 8 ou se é 12 ou se é 4, mas é tipo isso. O número de possibilidades, de posições... tinha que ter tende ao infinito. Um Queen's Gambit do poker, né? Tem alguma série de poker muito foda? Cara, série não tem, mas assim, o melhor filme que fizeram até hoje é o filme de 96, né? O que chama Rounders, que é Cartas na Mesa, com Matt Damon, John Malkovich, com Edward Norton. Que ele é muito legal porque realmente assim, ele trata o poker como realmente um jogo de habilidade, porque você pegar assim, filmes tipo mais antigos, sei lá, Maverick e outros assim, é muito alegórico. O poker ele é uma alegoria. E o Cartas na Mesa é um filme bem legal. Aí tem, por exemplo, você pegar o Cassino Royale, né? Que todo mundo quer mais novo. James Bond. James Bond e tal. Cara, assim, ele é mais alegórico, só que ele também mostra, tipo assim, um ambiente de um micro torneio, assim, de alto valor, né? Assim, com alto valor investido. Deve rolar umas histórias muito loucas nesse negócio de poker valendo grana. Não deve ter uns jogos secretos dos bilionários que só eles podem jogar? Acho Nos que não. Estados Unidos teve. Tem até um filme chamado Molly's Game,
que é um caso de uma organizadora que ela fazia cash games privados para os figurões de Hollywood. E aí saiu esse filme e é uma história sobre isso, assim, que só os bilionários, os jogadores de basquete... A história é real. A história é real. Deve rolar ainda até hoje, né? Deve rolar. Porque é muito legal. As pessoas gostam e às vezes elas querem descrição, às vezes elas querem só curtir com os amigos ali sem ninguém encher o saco. E... Os caras devem apostar iates na parada. Isso, cara, o que acontece é o seguinte, tipo, dizem que o Putin anexou a Ucrânia no jogo de pôquer. O que acontece é o seguinte, imagina só, você tem alguma coisa que você gosta de fazer, certo? Seja pôquer, seja jogar buraco, seja jogar War, sei lá, qualquer coisa. E você, cara, tem um grupo de amigos, tipo, você junta os seus amigos e vai jogar. Tipo, agora assim, se você tem, que nem quando eu comecei a jogar, cara, tinha lá em 2004 o home game, a gente jogava uma partida de poker que era de R$10, entendeu? Era uma desculpa pra tomar cerveja. A gente queria se encontrar, os amigos da risada, numa terça-feira de noite. Cara, agora tem gente que tem um nível financeiro tal que pra eles, tipo, sei lá, 100 mil é igual a R$10 era pra mim naquela época, entendeu? Então assim, o cara vai lá e joga, se diverte com um valor que pra ele não faz diferença. É que nem assim, tem gente que viaja, vai passar as férias, sei lá, no litoral aqui, sabe, com um orçamento modesto. Tem gente que tem condição de viajar, sei lá, ir pro exterior, ficar em iates e tudo mais, gastar centenas de milhares. Então, assim... Vocês já foram convidados para umas festas assim, muito loucas, no iate? Eu não. Vamos ver se eu tô blefando. Não fui. Tá blefando pra caralho. Depois, quando eu desligar, a gente fala disso aí. Mas não foi durante a pandemia, foi antes. Tá louco. É muito maneiro esse uísque aí, mas tu já tomou hidromel? Não, eu quero Cara, agora. ainda não. Vamos tomar o hidromel daqui a pouco. Vamos. Mas deixa onde é que tava o papo aí? Então, eu tava esperando você voltar. Aí eu comecei a jogar poker num torneio de xadrez, e eu comecei a jogar alguns valores baratos. E nesse meio tempo, eu tava fazendo um cursinho para fazer faculdade e tal, e eu passei na USP em Engenharia Civil. E tipo, imagina, né? Eu tava em Sapopemba fazendo um cursinho. Você é super nerd. Acho que pode-se dizer, né? Eu queria muito, assim. O meu pai era engenheiro e tal. E eu ia trabalhar com ele de pedreiro mesmo assim, sabe? Eu meio que pintava a parede, eu fazia tudo. E eu gostava mesmo, assim. Pra mim era fascinante ver um negócio que não era nada virar um negócio lindo, bonito, assim. Eu achava muito bizarro isso. E aí eu passei nisso, só que ao mesmo tempo eu comecei a ir muito bem no poker, né? Eu comecei com $5, aí eu tinha 200, 300, aí 1.000, aí 2.000, aí 3.000, aí 5.000, aí eu comecei a ajudar em casa. Aí você dá R$5.000 aqui, R$3.000 ali. Aí quando eu vi, eu falei, cara, eu preciso tentar, cara. Eu acho que eu tenho tino pra esse negócio, cara. Eu acho que eu sou bom. Foi algo mais natural, entendeu? Porque eu comecei, e existe muito isso hoje em dia ainda. Muitas pessoas que estão tentando ser profissionais de poker, elas me perguntam, Rafa, quando parar? Quando largar o emprego? Quando largar a minha faculdade? Aí eu falo, cara, se você está me perguntando isso, não largue. Não está na hora. É natural, vai ser natural. Se você já tem um dinheiro guardado, se você já se sente ganhador, se você é ganhador, é tudo, meio que faz tudo mais sentido, né? Mas, enfim, aí eu entrei, aí eu comecei a ir bem. Aí eu cheguei no meu pai e eu falei, pai, eu tô indo bem aqui, pai. O negócio tá andando. Aí ele falou assim, filho, me dá um livro de pôquer aí. Eu quero entender o que é isso aí, porque eu não sei. É baralho, mas eu quero ler. Aí eu lembro meio que como se fosse hoje. Era um sábado, assim, 9 da manhã, ele começou a ler o livro, 4 da tarde ele acabou. Ele leu o livro o dia inteiro. Aí ele falou assim, esse jogo é legal, hein? Tem uma probabilidade, que ele era de exatas também, bem nerdzão. Falou assim, cara, isso é legal, hein? Bora, pô, vai tentar. Que tipo... Se der merda, uma cama tem aqui. É isso. Cara, você tem 18 anos. Está na hora de tentar. Se você errar, deu 2 anos, você tem 20, ainda você passa de novo. Bom, teu pai é muito foda, né? Porque não é qualquer pai que faz isso. Muito. Assim, eu acho que eu mesmo não teria essa sensibilidade. É uma sensibilidade muito fodida, né? E óbvio que se ele não apoiasse, eu não ia achar ruim também. É o senso de defesa, de proteção dos pais, né? Em videogame, nessas coisas. É normal. Mas, enfim, foi um grande exemplo para mim. E eu sempre gosto de repassar isso para nós sermos esse tipo de pessoas, né? Com os nossos filhos, com os nossos chegados. De apoiar, principalmente em situações quando você vê realmente que a pessoa tem o jeito para coisa. No caso do teu pai, ele além de ver que você tinha o jeito para coisa porque você já estava ajudando em casa,
Ele foi ler e entender qual que era o bagulho ali que tu tava fazendo. Isso fez muita diferença. Isso faz muita diferença. E enfim, aí eu larguei, não voltei mais. Cara, era muito foda também. Eu acordava 4h30 da manhã, a aula começava às 7h30, demorava 2h30 pra ir, 2h30 pra voltar. Podia estar ganhando muito dinheiro. Aí eu falei, velho, acho que se eu ganhar só um pouquinho já tá valendo já, cara. E era no PokerStars que você jogava, né? Entendi. E dá pra resgatar o dinheiro que você põe lá? Dá, você paga imposto. Tudo certinho. Tudo bonitinho. Que droga. Realidades da vida. Não aí tem eu como. comecei a jogar e eu parei, né? De ir pra faculdade. E o Forbet, que são os meus sócios hoje, o Will, Caio e o Sketch, me convidaram. E convidaram o Crema, que hoje é sócio também, que a gente jogava meio que junto, nesse começo, pra entrar no time. E aí, eles tiveram uma ideia maluca na época, que foi a Poker Villa. Eles alugaram uma mansão no Guarujá, na península ali, cara, com 6 suítes. Eles chamaram 6 jogadores de pôquer e falaram, morem aí, vivam juntos. Colocaram cozinheira, empregada, colocaram tudo pra gente lá e respirem pôquer. Estudem pôquer juntos, trabalhem juntos, evoluam juntos e aproveitem isso. E cara, ali foi realmente a grande mudança da minha vida, assim, de eu sair de casa com 18 anos, morava em Sapopemba, fui morar numa mansão no Guarujá, não entendia nada que estava acontecendo com cozinheira, empregada. Eu falei, que é isso, bicho? O que está acontecendo aqui? Eu tenho que ser bom nisso. Isso não pode parar, não, cara. Tem que continuar assim, entendeu? Então, E aí, a gente passou esse 1 ano lá. A gente teve um ano muito bom. E eu fui chamado para ser o instrutor da segunda casa, que foi uma casa em Floripa. Aí eu fui instrutor. Aí essa casa acabou não dando muito certo. E eu voltei para São Paulo. E aí eles me convidaram para virar sócio, eu e o Crema. E aí, desde então, a gente é sócio do Forbet, que ele é o quê? Ele é uma escola de pôquer, só que eu dou aulas somente para os jogadores que são do Forbet. Então, muitas pessoas falam assim, Rafa, como é que eu tenho aula com você? Aí eu, cara, forbet.com.br, se inscreve, tem uma seleção, e você tem a chance, de, se for aprovado, de ter futuramente aulas com a gente, Para entendeu? se inscrever é de graça? De graça. Entendi. Mas tem um processo seletivo, né? né? Tem um processo seletivo. Mas assim, a gente tem times hoje, ou melhor, turmas dentro do nosso time que são turmas micro, iniciantes, que jogam torneios de centavos, de dólares. Entendi. Então mesmo se você não joga muito bem, é ok. E é muito louco, porque quando eu entrei de sócio, o time tinha 22 jogadores. E assim, o nosso sonho assim, distante, era ter 100. Falou assim, cara, se a gente tiver 100 jogadores, a gente vai estar grandão. Cara, hoje o time tem 620 jogadores, cara. Caralho, muito foda. Tipo... É o maior do mundo, né? É o maior time de pôquer do mundo. Uhum. De longe, assim. Em termos de investimento em jogadores. E não só time, porque antes até existia esse conceito de investimento em pôquer. Você quer jogar tal torneio? Tá, eu pago e você divide comigo o que você ganhar. A gente melhorou esse sistema. Porque ele fala assim, cara, se eu sou bom, se eu consigo fazer ele melhorar, por que eu não invisto nele, dou aula para ele, ensino ele a jogar e eu divido com ele os lucros ainda? Então foi sempre essa ideia. E isso, cara, revolucionou o cenário de pôquer do Brasil. Nós somos o primeiro time de pôquer do Brasil e hoje, sei lá, existem mais de 50 times de pôquer hoje no Brasil. Então foi um negócio que se solidificou, principalmente devido à moeda também, né? O dólar é muito forte, então o dólar foi crescendo. Você tentar ser um jogador profissional de pôquer virou quase que... vou tentar, né? Se eu ganhar $500 por mês é 3 mil. É verdade. Então, tipo, o lance da moeda forte fez o pôquer profissional, o cenário de pôquer profissional crescer muito no Brasil. E no PokerStars é tudo em dólar? Todos os... tem alguns aplicativos que são em reais, mas nos sites mundiais que eu jogo contra o mundo inteiro, né? Sim. É em dólar. É tudo dólar. Então, hoje em dia, se um moleque quiser, sei lá, tentar a sorte no poker, ele baixa o PokerStars, entra lá na Forbets pra ter umas aulinhas grátis. Forbet.com.br e a gente fala assim, Rafa, nunca joguei poker, como que eu aprendo? Que isso é muita gente também. Cara, vídeos no YouTube, como jogar Texas Hold'em, como aprender poker,
Tem o nosso canal também, que é o canal do Forbet, que tem algumas coisas mais avançadas, que mostra como jogar uma mão, que mostra algumas histórias que eu já tive no poker. E as minhas lives, né? Lives de jogadores de poker. A minha esposa, ela é streamer da Fúria também. Ela joga poker também. Joga, ela é profissional de poker também. Ela é profissional? Sim, há 10 anos também. Que foda. Conheci ela sim, só falta. Eu conheci ela no xadrez. Ah, é? A gente começou junto, assim, cara. A gente foi tudo junto, trajetória assim, sabe? foi ela viveu em Sapopemba comigo lá muito. Então eu brinco, amor, a gente começou junto, a gente era busão cheio, era tudo do começo, a gente vai dois malucos, até o final, que se encontraram. Como que é a discussão de relacionamento com dois jogadores de pôquer? Cara, você tá blefando nisso. Eu brinco, que eu acho que a gente só é tão bom porque nós somos casais, sabe? Porque a gente respira pôquer, cara. Eu, vivo a Poker Villa. Cara, eu juro, eu tô jantando com ela, a gente fala assim, várias vezes, a gente, não vamos falar de pôquer, vamos combinar. Cara, dá 5 minutos, já era, sabe? Já estamos falando, de uma mão que jogamos assim, ou de tal torneio que vai ter, a próxima viagem, ou uma mão que ela teve dúvida na live, que ela queria que eu comentasse. Cara, enfim. Na live tu não abre 3 torneios ao mesmo tempo? Abro. Abre? Abro 7, 8. Abro menos, né? Porque existe as conversas com as pessoas e tal. Então, qual o máximo de torneios você joga simultaneamente? 12. E dá pra ganhar nos 12? Dá não. Pra... Não. Esse é o lance. Mas o lance é que como é um Só que eu preciso buscar o longo prazo. Se eu ficar jogando um torneio por vez, não tem como. Não rende. Não rende. Quanto que dá pra tirar? Imagina que você não tem a Fúria e o caralho, você só joga poker. Tá, isso é bem legal também de você perguntar, porque é o seguinte, eu gosto muito de comparar poker, aí esquece que é um jogo, que é uma competição e tudo mais, mas o poker, ele pode ser uma analogia muito grande com mercado de investimentos. O mercado de investimentos, ou melhor, advogados, pronto, que é fácil. Existem advogados que ganham milhões por ano. Uhum. Existem advogados que ganham 3 mil reais por mês. Uhum. Certo? É muito parecido. Então, se você é um cara que está começando, você vai perder até. Que é o custo de aprendizagem. Que é o custo do seu hobby. A gente brinca também. Rafa, eu quero ser profissional. Mas, cara, por quê? Joga poker, cara. Cara, é um dos hobbies mais legais que existe, cara. Você juntar 8 amigos numa mesa e ficar por 4 horas jogando baralho, bebendo, se divertindo, curtindo e jogando um jogo que a sua mente, ela mexe. Esse eu acho que é uma das coisas mais fantásticas no poker. Cara, é que é muito divertido. É um jogo muito legal. Ele é bacana. Você junta 5, 6 moleques pra jogar em volta numa mesa, cara. Sabe, se divertindo, bota num churrasco, tomando cerveja e tal. Cara, é uma das coisas mais gostosas que tem. É super divertido. Então isso é um dos fatores que atrai muita gente. Primeiro, é fácil de aprender, né? 5 minutos você ensina as regras tal para alguém começar a brincar. E outra que é divertido demais, é muito bom, cara. Eu gosto também. Sempre quando eu joguei poker, eu me divertia muito. Uma vez eu fui pra Las Vegas e eu fiquei com medo de entrar na mesinha de poker ali. Mas acho que foi bom não ter entrado, porque eu nunca jogando... Ia ser devorado. Mas tinha uns velhos bêbados lá também, talvez não. O legal do poker, uma das coisas que eu acho que é uma grande arma do sucesso dele, é que você consegue jogar poker com um cara que é muito bom contra que você, muito melhor do que você, e você ter chance de ganhar. Em que outro esporte que acontece isso? Não só isso, Se eu for jogar tênis com o Federer, se eu for jogar xadrez com o Krikor... Não tem como. Não tem como. Se a gente jogar uma partida aqui, você pode ganhar de mim, cara. Que negócio legal, cara. É que não é só isso louco, também. Assim, caramba, eu ganhei do cara que ganhou já 1 milhão. É que é o único esporte também que você consegue jogar contra o seu ídolo. Porque a parada é o seguinte, cara. Eu lembro da primeira vez que eu fui pra Vegas também. Cara, às vezes eu vi os caras na TV. Os grandes profissionais do poker da época, tal, não sei das quantas. Cara... Os caras estão lá jogando um torneio, sei lá, de $1.000. Cara, se você pagar $1.000 lá pra se inscrever no mesmo torneio que o seu ídolo tá jogando, os jogadores eles são aleatoriamente sorteados nas mesas. Mas você tem uma chance de sentar na mesa e tá lá com o cara e bater de frente com ele. Quando que você vai poder bater uma bola com o Neymar e jogar contra ele, entendeu? Só se tu for o Rafa, pô. Foi um mau exemplo. Inclusive, temos uma aposta muito boa. Gol a gol contra ele. Eu já falei que gol a gol contra o Neymar. E ele é bom que ele era goleiro também. Dá pra acreditar, cara? O cara até pegava... Ele era goleiro? Tipo, quando tinha jogo baixinho assim e alguém... Um goleiro era expulso, ele ia pro gol. Ele defende direito, cara. Eu falei, não vou ter muita chance do gol a gol não também. Mas aí tem o poker também. Tá, mas o poker é isso, cara. Você joga contra o seu ídolo. Você é muito louco, cara. Quem que foi o cara mais maluco que você já pegou jogando poker?
Tipo, um cara que você falou, caralho, tô jogando esse cara, isso é da hora. Ah, tá. Um cara que era muito bom, assim, que era demais. Ou alguém que você tava assim, nossa, ídolo, não acredito que eu tô jogando com esse cara, que felizão, Tá, tem um cara que é o Phil Ive, que é um norte-americano, que ele é como se fosse... Ele é... o Pelé, vai. Acho que no histórico ele foi o melhor... Tu também é fã dele? Sim, eu acho que ele é sinistro. Aí quando eu vi, assim, cheguei e ele tava jogando um torneio e eu vi ele, assim, falei, meu Deus do céu, cara, que coisa louca, assim, tipo... E aí é muito louco, porque eu tirei foto com ele. Mas você chegou a sentar na mesa com ele? Com ele não, mas com o segundo, que é ele, que é o Phil Ive, e o segundo é o Daniel Negreanu. Com esse eu já joguei junto, do lado e tal. Cara, foi irado, assim, porque eu já era profissional há uns 3, 4 anos na época, então eu já não tinha tanto aquela pinta, assim, de tipo, eu sou um recreativo e quero tirar foto com ele. Então, era jogo, né? Ele era meu competidor, eu tava jogando com ele ali. E aí os outros jogadores, que tinha uns jogadores mais velhos, alguns recreativos, que a gente chama assim, quando o cara não é um profissional, mas ele tem dinheiro e ele joga o torneio, ele é um jogador recreativo, é o hobby dele aquilo. Aí imagina isso. O hobby do cara é jogar poker e o cara caiu na mesa do Daniel Negreanu, que é o cara mais sinistro do mundo. É tipo a chance de jogar uma pelada com o Pelé. É isso. É exatamente isso. Tipo, e aí os caras tiravam foto, blefava ele e mostrava. Entendeu? Tem essa parada toda. Caralho. Então só dele ser foda, a galera já entrega dinheiro pra ele. E tem uma parada que é isso. Por exemplo, o Rafa, isso. que é profissional aqui no Brasil, tipo assim, os amadores querem jogar contra ele pra poder, tipo assim, ganhar uma mão dele e poder esfregar na cara dele. Aqui, ó, sabe? Aí eu vou dar um exemplo. Isso indo pro lado da profissão. Eu tenho que lembrar disso, né? Que é um jogo de pessoas e eu tenho que pensar um passo à frente deles. Então, por exemplo, se ele quer ganhar uma mão de mim, ou seja, eu não posso blefar ele, porque ele quer me pagar. E eu tenho que pagar bastante ele, porque eu sei que ele quer me blefar. Então, existem maneiras e maneiras de eu ir lidando na mesa. Óbvio, isso é a parte profissional, mas ao mesmo tempo, eu fico brincando, sou resenha, eu fico conversando com ele. E é isso que é o legal do poker. Ao mesmo tempo que eu estou jogando contra você, a gente está crescendo como seres humanos. Eu estou conhecendo alguma história sua, a gente está dando risada. Óbvio que tem, às vezes, um cara mala, chato pra caramba e tal, mas é raridade isso. A maioria das pessoas usam o poker para isso. E é por isso que é um hobby muito legal, entendeu? Tu já jogou com algum ídolo? Cara, com os ídolos aqui do Brasil, né? Que eu lá fora nunca disputei torneios assim, não. Cara, só que a grande sorte que eu tive é que como eu comecei muito cedo no poker, né? Assim, eu participei do começo do poker, eu comecei jogando com esses caras. Então, assim, jogar com o Akari, cara, com o Igor Federal, com o Brasa, depois com outros profissionais que vieram pela frente, o Bruno Foster, sei lá, o João Simão, o Kelvin, cara, tipo, o Will Arruda, cara, o Will que é nosso amigo, cara... Que é meu sócio no Forbet. É sócio dele no